De povo entrando aí. Olá, meus amores. Sejam bem-vindos à nossa, não sei mais que número de aula do nosso curso de mitologia, magia, tambores que rufam, tarô e a tua vida resolvida. Então, gente, esperar que o povo, um bocadinho do povo entrar pra gente poder começar, porque hoje, meus amores, fiz uma pequena modificação no nosso ritmo de estudo da mitologia. Segundo, quem tá no ritmo do tarô, era pra gente estar falando de Hermes, mas eu não sou louca, eu não matei meu pai a socos, não vou catar um Hermes que saiu do nada, eu vou ter que falar do pai dele, eu vou ter que explicar onde que ele funciona, pra gente poder entender. Então eu vou começar hoje, eu vou falar um pouquinho pra gente de Zeus, e meu anjo, essa live é pra você poder ter um gosto, de uma aceitação, de um amor por si mesmo, para você entender por que cargas d'água você não é igual a todo mundo. Tá aqui tudo o que a gente vai colocar. E por que é que dentro do nosso processo de autoconhecimento, a gente trabalha a diferenciação, a individualização, a autenticidade, você ser uma pessoa única, você dá a sua cara para todas as coisas. Então vamos começar com o nosso querido Zeus. Lembrando remotamente aqui, ó, um Good Times, das nossas antigas aulas, né? Do you remember? Vamos lembrando aqui o que? Cronos, o paizinho de Zeus. Lembra que eu falei para vocês que teve lá Zeus que saiu dos infernos, porque tinha um pai que não autorizava a sua existência. Que símbolo é isso, gente? Isso já tá na nossa vida. Quando você nasce, a tua mãe, se ela pudesse, no fundo, ela te trocaria por um cachorro, por um enfeite de mesa, entendeu? Por uma comida deliciosa. Porque quando porque alguns já começam a aterrorizar quando nasce, que já é bebê, que já grita, já é uma criança enlouquecida. Os outros, quando vão ficando mais velhos, já começam a aterrorizar os pais. Por quê? Porque são diferentes. E nós somos diferentes. E essa diferença dentro da nossa educação, ela é o que acontece, né, com a nossa diferenciação? Ela é esquartejada, ela é espancada, ela é colocada num saco preto, jogada debaixo de uma ponte, a qual ponte um oceano submergiu e agora a nossa diferenciação se encontra onde? Nas águas abissais do Pacífico, no caso. Por quê? Porque é natural que os nossos pais queiram nos ensinar aquilo que para eles funciona, que para eles é um valor, que para eles, né, a gente tem pais que querem ensinar pra gente até o como, sabe? Tem que comer do jeito que o pai, tem que escrever com a mão direita, se você for canhoto, vai pro inferno, tem que ser com a mão direita, né? Então assim, esse é o processo da educação, esse é o processo da cultura que eu já falei aqui pra vocês. Então Zeus tem que lutar para poder ser ele. Então a gente vai entender hoje o porquê que como é que essa diferença, né? Por que nós somos diferentes e por que a gente tem que lutar para poder fazer com que a nossa diferença seja legitimada? Então hoje eu tô falando aqui para vocês de um arquétipo que vai trabalhar com a gente autoaceitação, legitimação de ser quem a gente é, né? Da maneira que a gente faz, da maneira do que a gente gosta, do que a gente sente, de como a gente pensa. É como se nós fôssemos... Vamos olhar aqui para os animais. Os animais... Tem vaca, tem zebra, tem gato, tem bode. A vaca é vaca, a zebra é zebra, o bode é bode. Toda vaca tem lá a sua vaquice. Não dá pra vaca ser um bode, não dá pra vaca ser uma zebra. A vaca é vaca, né? E ela tem que se aceitar como vaca, porque se ela não se aceita como vaca, o que acontece? Ela não realiza a vida dela. Só que você imagina que para os seres humanos é mais ou menos assim. Todo mundo é humano, mas todo mundo é uma espécie única. Então você nunca vai ser igual a ninguém. É por isso que acontecem aquelas coisas assim. Você admira uma pessoa e fala, nossa, eu queria ser inteligente como aquela pessoa. Se você começar a ler os livros que ela leu e fazer o caminho que ela percorreu, você nunca vai ser o que ela é. Por quê? Porque cada caminho é único, cada pessoa é única. Então a gente vai aprender isso aqui hoje. Então vamos começar com o nosso querido Zeus. Zeus nasce, já aprendemos, com um pai que engolia todos os filhos, que não queria que os filhos fossem diferentes, que não saíssem do que é familiar. E olha como isso bate aqui às vezes no nosso ouvido. Porque todo mundo em algum momento da vida
canta aquela música da Rita Lee, sabe, Ovelha Negra? Tô um pouco envelhecida, mas é a música que me toca, sabe? Que é, somos a ovelha negra da família, a gente parece, não sei se vocês têm essa sensação, mas eu já me questionei, será eu adotada ou será que eu faço parte dessas pessoas enlouquecidas? A gente sempre tem aquela nossa, né, aquela nossa dúvida, ou a gente vai sentir isso às vezes não na família, mas às vezes num grupo de amigos, às vezes, enfim, onde quer que seja. Então Zeus, ele vai ensinar pra gente, né, essa consolidação de ser quem a gente é. Então vamos lá. Zeus, por que eu tô começando com vocês por Zeus? Porque Zeus, ele é uma conexão com todos os outros arquétipos. Então, se a gente entender bem o que é Zeus, a gente vai entender por que as outras coisas são do jeito que são. Então, vamos lá. Então, nasce Zeus e Zeus toma o poder, ou seja, e como é que toma-se o poder? Né? E aí é o que a gente vai encontrar muito na mitologia. Então, pro pessoal que tá fazendo parte do grupo já fiquei sabendo, sou dessas, já fiquei sabendo que é um grupo de estudo aí do nosso curso, que vão ler lá nos livros a híbris, né? O que é a híbris? A híbris é essa petulância, essa audácia que às vezes a gente tem que ter, é esse culhão de falar, ah, mas eu vou tentar, ah, mas eu vou me aceitar, ah, mas eu vou fazer. Então Zeus começa por aí, ele tem que ter tido essa coisa. Ele vai começar a fazer o que, gente? Ele vai começar a fazer vários relacionamentos com todo mundo da mitologia, por isso que eu já falei aqui, Zeus, ele come todo mundo, inclusive ele te comeu e você nem sabe, porque ele comeu rapidamente, como um trovão, como uma chuva, né? Ou como o próprio Zeus, que apareceu na sua vida personificado, você não sabia muito bem o que era, mas enfim. Mas ele vai fazer essas relações e essas relações vão trazer para eles qualidades que quem quer aprender a se aceitar tem que entender o que são essas qualidades. Então, vou começar aqui com vocês pelo começo. Eu não vou contar aquela parte chata da mitologia, já falo pra vocês, né? Ficar explicando o ritual da puta que pariu, isso é insuportável. Vamos direto ao ponto, que o que nos interessa é o quê? É a magia, Então, vamos lá. Zeus, o primeiro relacionamento que ele vai ter é com Temis. Temis, ela é uma titã, ela é a titã da justiça. Então, significa isso aqui. Quando um corpo humano nasce, ele tem uma forma de funcionar. Então o estômago é igual para todo mundo, mas cada estômago é diferente. Isso é a justiça. A justiça é a gente conseguir unir, né, uma coisa que é da nossa natureza, mas com a nossa cara. A justiça, ela vai falar pra gente do que é que nós somos, de como aquilo funciona pra gente, e se a gente não respeitar aquilo que nós temos que funciona pra gente, né, o que acontece? Nós somos acometidos pela vergonha, pela raiva, né, pela punição, por aquele sentimento de depressão, baixa autoestima. Então já tem um segredo aqui na nossa live, olha só. A tua baixa autoestima não tem nada a ver com você ser feio, bonito, ela tem a ver com você não estar respeitando a tua justiça, porque às vezes você nem sabe o que é a tua justiça. E justiça é o seguinte, a gente tem que aprender a ver isso, gente. Isso é uma coisa, isso é um ganho na nossa vida absurdo. Quando a gente tá com uma outra pessoa, por exemplo, né, nos relacionamentos na vida, e a gente vê fulano fazendo uma coisa de um jeito, e aquele jeito que fulano faz, gritando, batendo no filho, ou acolhendo o filho, ou sei lá, fazendo um dever de casa, aprendendo alguma coisa, o que seja, a primeira coisa que a gente tem que pensar é sentir aquela emoção, porque aquela emoção que vai vir sendo de raiva, ou vergonha, ou admiração, ou quando você gosta muito do outro, né, admira demais, enfim, tem um respeito, aquilo vai falar de alguma coisa que a gente tem que diferenciar dentro da gente. Como que você faz isso? Você vai olhar para o que você está vendo. Isso também é uma outra arte, porque às vezes as pessoas, como a gente não pode não gostar do outro, não falar mal do outro, não ter vontade de dar 3 facadas na cara da pessoa, a gente não pode sentir certas coisas, não pode ter ciúme, não pode ter inveja, aí é feio, toda essa merda, o que acontece? Na hora em que você é chamado pelo seu inconsciente para ver um troço, o que você faz? Você camufla. Não é que eu não gosto da pessoa, não. Seja sincero, não gosto do fulano, queria que fulano morresse. De uma maneira bem torturante. Queria. O que é que eu tô vendo no fulano? Ai, fulano gritou comigo. Tá, o que ele tá fazendo? Tá, ele tá gritando comigo. Não, vamos usar o nosso brain. Ele tá gritando por quê? Porque alguma coisa aconteceu que fulano não gostou. Fulano expressa o seu não gostar de um jeito. Como que você faz isso?
Tem gente que não consegue fazer e vai descobrir que sofre. Ai, porque fulano abusa de mim, porque as pessoas abusam da minha boa vontade, porque as pessoas, elas montam em cima de mim, porque você não consegue botar pra fora essa tua justiça. Como que você tem que falar pra alguém que você não tá gostando, que você, enfim, como que você faz esse deal? Não se sabe, né? Vê aquilo que fulano tá fazendo e vê como que você faz, porque na hora em que você vê como você faz, você vai montar a sua ordem. Aí são as filhas de Zeus, né, com Temis, que são as horas. Olha que simbólico, gente, hora. Hora é cada coisa no seu lugar, da sua forma, do seu jeito. Então são 3 filhas que ele tem, são as 3 horas que ele tem, que é a ordem, como eu faço, justiça, como eu coloco isso pra fora e negocio com o outro e mostro e falo, e a paz, que é como eu me sinto em paz, quando eu cumpro essa ordem dentro de mim. Ah, mas Cristiane, mas eu às vezes tenho dificuldade de falar que eu não gosto de alguma coisa pro outro porque eu vou magoar o outro. Então, aí vem a justiça, por isso que a justiça tem 2 pratos, é o seu e o outro. Por que magoar o outro é pior do que você ficar mal? Não existe isso. Você não pode comparar a dor do outro com a sua. Nessa hora você é obrigado a agir por você. Você pode ter maneiras de falar, de suavizar, mas você não pode se calar. Não pode se calar, não pode deixar passar batido, não pode, porque isso vai gerar o quê? Vergonha, raiva, punição. São aqueles relacionamentos que nunca dão certo, são aquela falta de confiança que acontece numa ligação que você faz com alguém, é falta de você ser você, de você estar relaxado. Ah, eu posso ser eu com fulano. Quem dá autorização de você ser você com qualquer pessoa na face da terra é você. Quando você vê o seu e para de se comparar com o outro e para de perguntar se o outro vai gostar ou não. E aí eu vou explicar lá no final por que a gente tem que perder esse medo do outro gostar e aceitar a gente ou não. Estamos falando de legitimação. Outra coisa que a gente vai colocar aqui, como é que Zeus faz também a sua lei, como é que ele se coloca para fora? Ele vai ter uma relação com a mnemosina, né, que é a memória, que vão dar origem às musas. Então você sabe sobre você através da tua memória, através daquilo que passou. É por isso que muitas pessoas são movidos à música, são movidos a filme, são movidos à poesia, são movidos à arte, são movidos àquilo que toca a gente de alguma forma, que nos faz lembrar às vezes os nossos verdadeiros sentimentos, né? O que a gente gosta, o que a gente quer, é muito importante. E é engraçado como a música, e aí a gente tem, né? Uma das musas é a canção, é a comédia, é a tragédia, né? Que são as nossas memórias. É engraçado como a música fala muito da gente, porque tem muitas pessoas eu, por exemplo, eu já tive um paciente assim, né? Que eu amo rock and roll, mas se você olhasse pra ele, você jurava que ele ouvia música gospel, porque assim, rock and roll, né? Você imagina aquela pessoa, tá? Por quê? Porque no rock eu boto pra fora às vezes uma energia, uma vontade, uma ira, uma incoerência que eu não ponho na vida real. Então a música, ela ajuda a gente a decifrar os nossos sentimentos, a botar pra fora o que é, a memória, né? Então tudo isso vai pra você juntar os seus caquinhos e lembrando quem você é, o que você é. Outra relação que Zeus tem aqui é com Nêmesis. E com Nêmesis, na verdade, ele vai ter alguns filhos, né? Que é Helena de Troia, aquela que só gerou aquela guerrinha básica, que acabou com a vida de todo mundo. Climestra, que era a irmã de Helena, que também ajudou nesta miscelânea toda, né? Castos e Pólux, que são 2 gêmeos, e vai dar origem também... Não, são 4, só esses 4. E esses 4 simbolizam o que na gente? Olha que engraçado. Helena, ela é a mulher mais bonita do mundo, né? Ela é tida como a mulher mais bonita do mundo, e ela é mulher. E a outra, que é Climestra, que é a irmã dela, é enlouquecida, porque a história dela é uma tragédia, é uma tragédia, e mulheres vivem, tem mulheres que incorporam Climestra e tem mulheres que incorporam a nossa querida Helena, só que elas duas precisam entrar num acordo, tanto que não são irmãs, né? Quem é Climestra? Climestra é aquela que aceita tudo. Então ela foi casada com o marido, mas o atual marido dela queria ela, então matou o marido dela e fez ela casar com ela, e aí ela aceitou, e ela fazia de tudo, sabe? De tudo para aquele relacionamento dar certo, para ser aceita, para tá tudo bem, para ser uma esposa maravilhosa. Aí vamos puxar aqui
um profissional maravilhoso, um filho maravilhoso, um neto maravilhoso, o cacete a quatro que você queira ser maravilhoso, e você vai se abafando, você vai deixando de ser você. Ai, porque se eu for eu, a minha mãe vai achar que eu sou too much, sei lá, meu pai vai achar que eu sou enlouquecido. Foda-se, bem grande, foda-se. Porque ninguém tem nada a ver com a tua vida. Quem vai dar conta da sua consciência, quem vai viver o prazer de ser você, quem vai fazer as suas escolhas, quem tem que entender que não existe certo e errado, existe arcar com a consequência daquilo que eu escolhi. Ah, mas e se eu escolhi fazer uma coisa e deu errado? Quem disse que deu errado? Quem disse que aquilo não é um desafio para você aprender uma coisa para continuar na sua meta? É por isso que as pessoas acreditam, infelizmente, em destino. Ai, é que não era para ser. Não, não existe isso. Não existe. Existe você regendo a sua vida. Zeus é o arquétipo do poder. Eu quero, eu tenho. Eu quero, eu consigo. Eu quero e eu vou. Só que eu tenho que entender que quando aparece alguma coisa que está antagonizando com o meu desejo, não é para eu largar a mão, desistir e chorar no meu cantinho. É para eu olhar e falar, peraí, como é que eu vou ajustar? Como é que eu vou resolver? O que eu vou fazer? Será que eu tenho que esperar mais um tempo? Será que eu tenho que... Então, mas não tira da meta, não tira do foco. Então, isso é muito importante. Só que a gente, muitas vezes, não faz isso. A gente larga, esquece, fica com medo. E aí, a gente não sabe por que a gente não se realiza. Então, tem que colocar isso. E quem move essa realização, por isso que Zeus tem uma filha mortal, uma filha divina, uma filha enlouquecida, uma filha que é a beleza, que é a sensualidade. Sensualidade, meus amores, é o prazer dos sentidos. Já falei aqui pra vocês. Se vocês buscam uma solução na vida de vocês e essa solução não gera prazer, bem-estar, alegria, liberdade, é que você não achou a solução ainda. Tem alguma coisa errada, tem alguma crença que está te prendendo, tem alguma coisa que não está funcionando. A Carla perguntou assim, em relação com ansiedade, total. Anota aí você que está comendo o reboco da parede da tua casa porque é ansioso. Ansiedade é necessidade de autorrealização. Significa que você não tá botando o teu eu verdadeiro para fora. Não sei aonde é que é, se é na profissão, se é no relacionamento, se é na tua vida, você perde contato com o teu eu. E então isso gera ansiedade, gera necessidade de ser aceito, gera medo, gera necessidade de ser vítima, gera necessidade de que um outro me apoie, de que um outro, né? E esse apoio e isso tem que estar dentro de você. Por isso que Zeus, quando ele nasce, ele é tirado da mãe dele. Ele é criado por uma cabra. Meu amor, uma cabra. A cabra, já viu alguma cabra virar pra alguém e falar, olha, acho muito sábio a sua decisão. Cabras não falam. Cabras, né, no caso dele só amamentava. Por quê? Porque a gente sozinho com a gente mesmo. Não tem, o apoio tem que estar dentro de você. Se você não for suficientemente forte para se amar, para se aceitar, não espera que o outro vai fazer por você, porque ele não vai. E ele pode ser a sua mãe, ele pode ser o seu pai, ele pode ser Deus. Não vai. Isso é um dever que você tem com você mesmo. Para você poder existir. É a mesma coisa que você tá num jardim e você vai plantar uma semente. E aí aquela semente, quando ela nascer no jardim, ela vai ter que crescer as raízes dela, brigar por espaço com as outras plantas que já estavam ali, ela vai ter que fazer sombra para alguém, ela vai ter que dividir a comida, mas ela vai. E ela nasce. E é mais ou menos isso. E ela só faz isso porque ela é ela. Não importa se ela é um cacto, se ela é uma rosa, se ela é um lírio, ela é ela. E é por isso que a gente olha para a natureza, mesmo que seja, né, um cacto, a gente vê beleza no cacto, porque na verdade isso é a beleza da própria autoaceitação. Então, ele vai ter essa filha, né, a filha que vai falar pra ele sobre a sensualidade, a outra filha que é meio enlouquecida, que é aquela que se aceita, elas têm que se unir. Tem que existir uma união entre, não, pera, isso aqui eu tenho que aceitar, porque é uma situação que está acontecendo, eu não posso mudar. Por exemplo, tá acontecendo coronavírus, eu queria sair de casa, mas eu não posso, mas eu vou. 3 tapas na tua cara e tomara que você morra roxo, porque está desrespeitando todo mundo em casa e você que nem um saci pulando na rua. Então, assim, tem que ter uma união, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar a minha emoção, o meu querer, a minha vontade, o meu desejo, o que fala do meu eu embora. Então é essa união, é saber negociar, é saber ter deal. E isso, por isso que eu tô colocando aqui pra gente Zeus primeiro, porque se eu começasse com a carta no tarô, que é o mago, que é Hermes, eu ia estar falando pra vocês que ele é responsável por fazer esse deal. E ele é filho de Zeus.
com Maia. Ele é o intelecto, ele é o que troca, ele é o que vai pescar ali. Ele faz o seguinte: ele vê quem é bem sucedido, ele olha, por exemplo, quem ele admira. Ele não vê o que a pessoa fez, ele vê o que a pessoa tem. Como? Mas o que aconteceu? Vou dar um exemplo aqui para vocês que parecem louco, mas é um exemplo. Vamos pegar aqui nos Estados Unidos o Donald Trump. Você vê lá, né, quem viu esse documentário, e ele constela Zeus do pé à santa cabeça dele, tá? Que não é tão santo assim. Né? Ele tem um documentário no Netflix que ele fala que se ele perdesse tudo, ele ia ser presidente dos Estados Unidos. É onde ele tá? Ah lá, presidente dessa merda. Então é o seguinte, e por que eu tô colocando isso? Porque você vai lidar com a inteligência, é o intelecto. Intelecto todo mundo tem. E intelecto não fala só de você ser book smart, de você aprender informação, colher informação. Fala de você pegar as informações e ligar com a tua intuição. Então, por exemplo, fulano, para poder ser bem sucedido, fez essa faculdade. Aí eu não sei vocês, mas se eu, para poder chegar em algum lugar, tenho que fazer uma faculdade, que eu me taco ali eu me taco debaixo de um carro, que eu não vou fazer. Ainda mais agora, véia, não vou fazer. Então, eu quero chegar lá, mas esse não é. E você tem que ouvir essa coisa aqui de dentro de você. E é essa sensação que vai falar sobre Pops e Castor pra gente, que vem de dentro, você não sabe muito bem o que é, que você vai começar a organizar para achar a sua justiça, a sua lei, a sua autonomia. A palavra autonomia, né? Nomia significa regra. Auto, a sua regra. E autocracia, né? Cracia é poder. O seu poder. E poder, meus amores, bota isso na cabeça de vocês. Poder, a palavra poder, e quando a gente trabalha poder na psicologia, a gente não tá trabalhando você mandar em alguém, você ter dinheiro, você ter sucesso, você ser famoso, poder não é isso. Poder é a palavra poder, se permitir, poder ser quem eu sou, poder gostar do que eu gosto, poder transitar por todos os meus opostos, poder realizar todos os meus desejos, poder. Mas e quando eu quero alguma coisa, tem os outros. Ótimo, negocia. Por isso que o filho de Zeus é Hermes. Hermes, ele é o filho, né? Ele é o Zeus, né? Ele é o deus da intuição, das trocas, da comunicação, do comércio, dos ladrões, dos viajantes. Por quê? Porque ele guia, porque ele vai fazendo você chegar aonde você quer. Ele é o esperto, ele é a nossa sapiência, que tem que estar ali também. Outro filho que ele vai ter, que é importante da gente colocar aqui, né? Que é que ele tem com... Eu vou ler o nome, gente, porque eu sei os nomes, sei. Gosto de falá-los? Não. Portanto, eu leio, mas não sei falar. Então, vamos lá. Que é Eurínome. Ela é uma outra, né? Ela é uma oceanida. E ele vai com ela ter 3 filhos, que são as graças. Olha só o nome o que significa graça? É a alegria de viver. Significa que se você virou para alguém e falou assim: ah não, porque eu sou uma pessoa que eu preciso de muita segurança. Segurança não, deixa eu pegar aqui uma coisa aqui. Eu preciso de segurança financeira para me sentir bem. E você, hoje, por exemplo, está num serviço público ou num trabalho que te dê segurança financeira e não está feliz, é porque você errou tua lei. Essa não é tua lei, talvez essa seja a lei do teu pai, seja a lei da cultura, seja a lei de outra pessoa, mas a tua não, porque segurança e insegurança é uma coisa que tem que caminhar junto. A gente tem que saber aonde está a nossa segurança. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu trabalho com terapia, eu atendo, mas a minha segurança não está na estabilidade do meu dinheiro que está guardado, ou que eu acumulo, ou que eu invisto. A minha segurança está na minha habilidade de fazer o que eu faço. Então eu sei que se amanhã eu perder tudo, eu sei exatamente o que faz eu ganhar dinheiro. Como eu ganho? É a cabeça, é o intelecto, o que é? Isso é a segurança. E não uma segurança projetada no material que pode acabar amanhã. Mas a segurança tem que estar onde o que é o imaterial seu? É você? Então a segurança tem que estar dentro de você. Por isso que Zeus trabalha poder. Como é que um cara que é altamente rico, perde tudo, vai dizer que vai virar presidente dos Estados Unidos? Onde está o poder dele? Não está fora, não está no que ele comprou, não está no que ele fez, está no que ele é. Está nisso aqui dentro dele. É isso que a gente tem que aprender a trabalhar, esse poder. E o Hermes ajuda a gente a colher as informações necessárias, a perceber a intuição, ajuda a gente, porque Hermes é o único deus que transita nos 3 mundos. Ele vai no inconsciente, ele volta. Depois eu vou falar sobre, né, Hermes mais
A gente tem que aprender aí ao inconsciente, por isso que a gente está tendo, eu tô colocando esse curso para vocês, porque às vezes a gente não tem um mecanismo. Ou eu não posso pagar uma terapia, ou eu não posso sentar e estudar para ser alguma coisa. Ah, mas eu tenho um tarozinho aqui, maravilha, né? Ah, eu tenho aqui uma macumba, um negócio que vem da sincronicidade. Usa, porque o teu inconsciente não mora dentro da tua cabeça, ele se realiza aqui, ó. Ele se realiza, por isso que a gente fala inconsciente coletivo, porque de alguma maneira a humanidade, nós todos, caminhamos para esse momento de coronavírus, mudança nos valores, mudança econômica, mudança nos padrões, mudança na sociedade, olhar para, porque nós somos um todo também, só que nós também somos um único nesse todo. E Zeus vai falar pra gente como você aceita e legitima o teu todo. Então a gente já falou aqui, tem que achar a tua lei, como eu funciono. E para isso você vai ter que ir lá no seu papai e na sua mamãe e questionar o que você recebeu. Aí a minha mãe falou que eu tenho que fazer bem ao outro, que eu tenho que ser caridoso. Tá, muita calma nessa hora. Mas muita calma nessa hora. Porque tem coisa que você não pode fazer pelo outro. Porque se você faz pelo outro, o outro consegue, na hora que você vai embora o outro perde. Então o buraco que ele cai é pior do que o buraco que ele estava. Então a gente tem que saber como é que é isso. Ter coragem de questionar a lei. Por isso que eu fiz aquele TikTok ontem, né? Brincando, né, da dica, né? Que Zeus não aceita dica, não aceita nada. Porque ele não segue a lei, porque ele é a lei. Ele é a lei. Ele achou que... Mas aí, quer dizer que ele não respeita a lei ou não respeita os outros? Ele respeita, porque ele sabe que cada um é uma lei. E que o que tem que acontecer aqui, deal, negociação, tem que acontecer uma terceira solução, bom pra mim, bom pro outro, mas eu não posso abrir a mão de ir pro bom pra mim. Não existe isso. Quem abre a mão do bom pra si, ah, mas eu vou abrir a mão do bom pra mim pelo outro, é um retardado, essa pessoa que ela já é um suicida em vida, porque quando você abre a mão do seu eu por uma outra pessoa, você tem que ter muito cuidado para fazer isso, porque uma coisa é você caminhar com uma outra pessoa e dar um tempo, tá junto, tá crescendo junto. Outra coisa é você perder tua vida, porque você acha que tá fazendo uma caridade, uma causa, uma luta, por uma coisa que você... E não tá vivendo a sua vida, mas vive a vida dos outros. Pessoas que são de aquário, peixes, câncer, escorpião, deixa eu ver se tem mais outros. Não, são esses 4 demônios. Esses 4 demônios têm que tomar 3 tapas na cara para entender essa merda. Porque eles têm prazer de ver o outro sendo feliz. Legal. Só que esse prazer de ver o outro sendo feliz tem que acontecer na minha vida também. Então eu tenho que saber como eu vou fazendo isso. Então vamos voltar aqui para Zeus. Zeus vai casar com... né? Vai casar não. Ele vai ter um caso com Metis. Metis é a deusa da sabedoria, só que aí acontece a maldição. Sempre tem que ter a maldição na história, gente. Sempre tem que ter a maldição dos infernos. Qual é a maldição? Aqui, desculpa, quase derrubei aqui, fiquei até empolgado com a maldição. Na verdade, não foi isso. Na verdade, gente, aqui passou um cachorro aqui, eu tenho medo do demônio do meu cachorro, a acordar, ver o cachorro começar a latir, aí não tem nem live, não tem nada, tem só aqui um chinelo que voa no cachorro. Vamos lá, então. Então, vamos para, né, Metis. Metis é essa deusa da sabedoria, e com ela, né, ele vai nascer Atena. Só que olha a maldição. Quando ele começa a flertar com o Metis, lá, aquela beijinho, tudo, que maravilha. Alguém vira pra ele e fala, olha, querido, não queria dizer, mas passei no oráculo ali no canto, e o oráculo mandou um pequeno bilhetinho pra mim, no caso, para entregar pra você, dizendo que se você ficar com a dona Metis, vai nascer um filho mais poderoso que você. E aí todo mundo no Olimpo sempre é cagado com essa merda. E aí o que acontece? Ele come a Metis, mas olha como ele é esperto. Em vez dele fazer o que o pai dele fez, ele incorpora a sabedoria dentro dele. Quem que nasce adulta da cabeça dele? Atena. Atena é a justiça, Atena é a estratégia. Ela não é nem a justiça, ela é a estratégia. É aquela que vai ser... E ela é uma guerreira, é aquela que vai governar, né, o seu país. Quem é o seu país? É você mesmo, no caso, não queria te contar, mas é. Governar o seu eu com estratégia. O que é estratégia? Como? Quando? Como vamos fazer isso? De que maneira? Né? Só que ela é mulher. Por quê? Porque a estratégia, meus amores, é aí que vem o segredo de uma boa estratégia. Não tá na cabeça, tá no coração. Ela é mulher. Mulheres, né? O símbolo do feminino é o símbolo do obscuro, é o símbolo da intuição, é o símbolo do abstrato, do inconsciente, do obscuro, do estranho. A estratégia ela vai vir como um feeling, mas ela é transformada em racional e ela tá ligada à justiça,
Por que a Atena carrega o símbolo da justiça? Porque justiça, meus amores, não é uma regra para todo mundo. É a minha justiça, a de vocês, e uma justiça que balança as duas coisas. Eu preciso tomar contato com a minha justiça, com esse meu feminino, com essa minha sabedoria, que é uma sabedoria que não é sabedoria, né, intelectual, que você adquire aqui. É uma sabedoria da vida. Vou dar um exemplo para vocês vão entender aqui na hora. Como é que nasceu o primeiro alfaiate do mundo? Ele nasceu assim, ele já era alfaiate, tá? Ele já era alfaiate desde que ele nasceu. E aí ele nasceu no mundo, começou a ver aquele corinho escroto que a gente botava na roupa, sabe? Aquela roupinha xixelenta. Olhou para aquilo e falou, Deus, porque era constelado em Afrodite. Falou, Deus, preciso me cegar, porque ou eu fico cego, ou eu continuo vendo essa gente com esse couro escroto do corpo. Aí ele pensou, já sei, vou fazer uma sainha. Pronto. E aí quando ele faz a sainha, porque ele legitima a lei dele, a beleza, porque tem gente que é assim, gente, tem gente, e na verdade a gente vai descobrir a sensualidade, é o prazer do visual, o prazer do auditivo, o prazer de você tá feliz com o teu corpo, do jeito que você gosta, do jeito que você quer. Quando ele se transforma em alfaiate, aparecem dois tipos de pessoas. Primeiras, aquelas que vão ser book smart, que vão aprender a ser alfaiate, essas coitadinhas, que elas não sabem nem por que elas estão vivas. Elas não sabem nada, porque elas não sabem o que é o verdadeiro eu delas, por isso que elas viram discípulo. Agora, quem sabe sobre si não consegue ser discípulo. Ninguém ensina macaco a comer banana, não adianta. Então, o cara que é alfaiate, que ele já nasceu também alfaiate, quando ele encontra um outro alfaiate, vê que esse alfaiate fez um cursinho de alfaiate, e que para você ser alfaiate, no caso, você tem que entrar no cursinho de alfaiate, o que ele faz? Ele entra, porque é obrigado, claro. Mas aí aí vem a Atena, aí vem a Helena, aí vem Climestra, aí vem a Justiça. Aquilo começa a dar um ódio, ele começa a querer esfaquear, não quer ir pra faculdade, não quer... Ai, porque ele também é alfaiate. Então o que ele faz? Ele pega aquilo dali e se torna um Versace, um Calvin Klein, um Tom Ford, um whatever que seja, porque ele ouviu a sabedoria dele. Todo mundo já sabe o que faz bem, o que é a sua profissão. O problema é que quando você nasce, você pode ter um pai ou uma sociedade que vira pra você e fala assim, não, você não vai ser ator, porque atores não são ricos, só aqueles que estão na Globo, patatá. Vai catar um cavaco na chuva, vai caçar um samurai na esquina. Quando você está conectado com você cria, você vê oportunidade. Já falei aqui e vou fazer propaganda, tá? Vou fazer uma propaganda, né, de Dona Joana Pimenta, que está fazendo estou adorando, né? Bia e Ana Lu, né, que é uma série que ela tá fazendo aí na quarentena. Vou deixar aqui pra vocês depois nos stories, é muito legal, né, de ver, né, duas personagens. E quem tá fazendo então curso de mitologia, mas cola ali, porque são dois opostos altamente complementares. Ela é atriz e tá usando uma oportunidade maravilhosa que é a internet, pra poder fazer o quê? Porque a internet hoje está salvando a nossa vida. Isso é sacação e sem perder o eu. Então, gente, isso é um excelente exemplo e é um excelente, né, do nosso eu. E quando conheci Dona Joana, ela não era atriz, tá? Conto mesmo, sou dessas, que já conto os bafões. Mas foi se achando. Então, gente, é isso que a gente tem que tomar contato com o nosso verdadeiro eu. Se você não tem esse culhão pra falar, eu já nasci médico e vou lá e vou botar a minha medicina, você nunca vai ser alguém, você vai ser uma massa. É por isso que a gente vê alguns médicos que descobrem alguma coisa ou que são fantásticos, porque eles não são iguais. É igual o Jung, gente. Eu botei aqui pra vocês o post de Jung e Freud. E Jung era muito mais novo que Freud, ele era médico psiquiatra, né? Freud era neurologista. Freud cria a psicanálise, não era psicólogo, mas foi beber lá, voltou, criou a psicanálise. E Jung foi lá, bebeu também, mas deu um bafão porque ele viu, né? Porque Freud falava que tudo era o prazer no sexualidade. E Adler, que era um outro discípulo, falava, não, tudo é o poder. E Jung olhou e falou, gente, que bafão, olha, um introvertido, outro extrovertido. Né? Ele uniu esses opostos, mas ele criou a dele. Então é ter coragem, não importa se você é secretária, se você é faxineira, se você é entregador de pizza, cria o seu. Quando você individualiza o seu trabalho, o seu negócio, você cresce porque é a sua cara. Só que para você poder fazer isso, você tem que gostar da sua cara. Aí vem todos esses atributos aqui de Zeus que eu tô falando.
Tem mais, gente, que Zeus não parou de comer gente por aí, tá? Outra coisa que ele come que é importantíssimo, eu vou falar disso mais à frente também, tá? Na mitologia de Prometeu, mas eu vou colocar aqui pra gente. Ele vai dar, né, uma pequena pimbada em quem? Io. Quem é Io? Io é filha de um rei, tá? E olha que engraçado, ele só pega a princesa, a rainha, que não pega a plebe, não pega uma plebe. Por quê? Porque realeza, lei, autonomia, autocracia, poder, tá ligado com essa realeza que nós temos. Então, o que acontece? Io tava lá e tem um pequeno probleminha que é Hera. Vou fazer uma live só de Hera, porque Hera é plena. Hera está no tarô? Assim, tá, meus amores? Ela tá aqui na carta de Zeus, mas que também tá na carta da Imperatriz, que também tá não sei aonde. Então eu vou fazer uma cartinha, uma aulinha pra gente só de Hera. Hera é plena. E essa live, você, por favor, chama todas as mulheres que você conhece da face da terra, porque essa live é onde a mulher encontra o poder dela. Mas enfim, isso é outra live, vamos falar sobre Zeus. Então o que acontece com Zeus? Ele vai lá dar pimbadinha em Io, só que ele dá uma pimbadinha em Io em forma de touro. Por isso que touro tá ligado a poder, a concretização, a força, a botar pra fora o que se é, tá? Então o que acontece? Quando ele vai lá dar a pimbadinha em Io, o que acontece? Hera fica enlouquecida, começa a correr atrás dele, só que os descendentes de Io vão se proliferando e no 13º, né, descendente de Io é Hércules que vai salvar Prometeu. Quem é Prometeu? Amor, Prometeu é a tua consciência. Então, para você poder botar a tua lei para fora, você tem que salvar a tua consciência culpada. Por que é que a tua consciência está culpada? E aí, eu não vou explicar os pormenores, que nós vamos falar sobre esse mito quando eu falar para vocês de Quiron. Também é outra cartinha aí, que é o Hierofante, dentro do tarô. Mas enfim, mas o que é a consciência culpada? A consciência culpada é isso que acontece. Você nasce e recebe uma lei, esquece da tua e se culpa porque você não é aquela lei. Vou lembrar uma coisa aqui que eu já falei em tantas lives, mas eu vou deixar isso bem aqui. Como é que Jung sacou essa coisa do Zeus, da lei? Deixa eu só terminar aqui umas coisinhas rápidas, tá? Antes de eu entrar aqui para Jung. Zeus também vai ter um relacionamento com Europa, que é o continente, né, que é a terra, é o seu reino. Vai ter também um relacionamento com Leto, onde vai nascer Apolo e Artemis, que eu já vou falar para isso, aonde Apolo significa, né, ele simboliza aquele que vai cumprir a lei, ele é a medida, ele é a métrica, ele é o deus da música, mais uma vez aí, ele é o deus da individuação. O Zeus vira para ele e fala, faz essa merda, ele fala, deixa comigo. E a irmã dele, que é Ártemis, que é a parteira, aquela que bota pra fora, que é o feminino, mais uma vez, é essa sabedoria do instinto, essa sabedoria das suas emoções. Se você tá sentadinho no seu sofá, sentiu um troço, amor, sentiu um troço, o troço tá certo. Vai lá, pergunta pro troço, o que é troço? Ah, é que eu não gosto da fulana. Usa o teu intelecto em função do troço. Então vai lá, vai ver por que eu não gosto, vai ver se é uma sombra, vai ver o que tem, vai achar a tua lei, vai deixar o outro ser ele. E você vai se resolvendo, mas ouve. Se você não ouve Artemis, ela acaba com a tua vida. Acaba. Mas isso aí vamos falar em Artemis, tá? Enfim, e ele vai ter Hera, que vai ter Hefesto e Zeus. E Hefesto e Zeus junto com Hefesto e Ares. E Hefesto e Ares são duas forças nossas. Ares é a agressividade, que eu já bati tanto aqui com vocês, que não tem nada a ver com violência. Violência é quando você não usa agressividade. Agressividade, dicionário, meus amores, dicionário. É energia para você, que você empreende naquilo que você quer, tá? Então é energia em movimento e ao mesmo tempo defesa, conter, dominar aquilo que te fere, aquilo que incomoda a tua vida, que incomoda a tua lei. Então é você saber dizer não, saber fazer as negociações, saber preservar-se a si. Não, fulano não quer abrir mão, eu também não quero. Então a gente aqui vai ser só coleguinha de vida mesmo. Quem sabe na outra vida a gente tem um relacionamento diferente. Nessa tem respeito, né? E então a gente vai aprendendo a lidar com isso. Isso é Ares. Só que Ares, ele é considerado o deus da guerra, porque viver é uma guerra, é uma luta, é um aprendizado, é você ter esse sangue nos olhos de ser o que você quer, ir até onde você quiser. Só que eu tenho um pequeno probleminha, que eu vou dizer quando falar de Ares. E Hefesto, que é o feitor, que é o trabalhador, é aquele que bota suas obras para fora, é aquele que depois dessa lei inteira, ele se ama e bota para fora. Então vamos voltar ali para quando Jung sacou o que era Zeus, para a gente poder fechar. Esse é o exemplo que Jung fala, que eu vou dar aqui para vocês, que fecha Zeus. Que se você ligou esta live, comeu a sua pipoca,
pipoca não, que são 3 horas da tarde no Brasil, né? Mas se você está comendo, sei lá, algum tira-gosto e está falando, gente, eu tenho que tomar muito ácido para entender uma mitologia, essa é a hora em que você pode ficar tranquilo, porque se você não entendeu PN, amor, porra nenhuma até agora, agora tu vai entender. Esse exemplo é o exemplo que faz assim, ó, remata com chave de ouro. O que Jung sacou? Jung, ele foi passar um tempo numa tribo na África. Aí chegou na tribo, né, começou a estudar. Por que ele foi pra tribo? Porque ele já tinha sacado essa coisa da mitologia. Ele tinha paciente no consultório dele, porque ele trabalhava, enquanto Freud trabalhava com neurótico, vulgarmente conhecido como nós, os mortais, e Jung trabalhava com um nego que já tava lá, ó, batendo piró, né, batendo pino há um tempo, esquizofrênicos, um pouco mais hardcore, né? Então o que acontecia? Como o esquizofrênico, ele é tomado pelos complexos que estão dentro dele, porque ele é tão fixo no complexo dele de eu, por isso que ele tem essa coisa da perseguição, da culpa, que a lei dele, primeiro que ele desconhece a própria lei, e que essas sombras que ele tem que integrar, elas acabam se personalizando, aparecendo como perseguição, como pessoa, mas eles não conseguem fazer essa mudança, então eles passam a ter alucinações, e essas alucinações têm um caráter altamente primitivo, é como se o próprio arquétipo aparecesse. Então muitos deles, por exemplo, uma vez Jung conta que ele chegou no hospital e aí um dos pacientes dele, né, virou para ele e falou, olha, senhor, né, ele parou na porta do quarto e aí o louquinho começou a gritar lá, né, ai, vem cá, olha só, aí ele pegou e foi olhar na janela, e aí o louco virou para ele e falou, o senhor está vendo que o sol tem um pinto, que sai um vento redondo que entra na lua? Aí é a hora que Jung fala, meu Deus, devia ter escolhido outra profissão, mas no caso, ele só olhou e falou, aham, pois é. Enfim, gente, aí eu contando isso rapidamente, para eu fechar com o meu exemplo, isso me lembra uma coisa muito engraçada, lembra a minha primeira ida ao manicômio, a um pinel, que me acontece uma desgraça, porque se tem alguma coisa que tem que acontecer com a pessoa, vai cair em mim, que eu tenho um imã para essas coisas. Vou contar aqui para vocês rápido, vocês já vão aprender uma coisa ótima, chama, né, enfim, já vou dizer o nome aqui, é como se lida com maluco, gente. Estava eu lá na minha excursãozinha, plena, com meus coleguinhas, né, o pessoal de psicologia indo lá, fazer magia no Pinel. E aí, só que o Pinel lá no Rio de Janeiro, você não sabe quem é que é paciente, quem é que é gente, quem é que tá visitando, quem é que tá uma minha bagunça. E aí se aproximou de mim, eu ali no bebedor, quietinha, eu e o bebedor apenas, numa pequena quina, se aproximou de mim um rapaz e começou a conversar agradavelmente. Ai, você faz psicologia? Eu faço. Ele, ai, que legal, vai trabalhar aqui? Eu não sei, um dia espero. Aí daqui a pouco ele mudou o olho assim, sabe? Fez um olho meio do mal assim, me olhou assim e falou, não, sabe por quê? Sabe por quê? Porque o grilo saiu do copo e mandou eu matar e estuprar minha mãe. Aí, a minha primeira reação, que eu sou um pouco enlouquecida, eu olhei assim pra ele e falei, querido, o grilo por acaso está aqui, porque se ele tiver, eu já dou uma pisada nele, que ele nunca mais fala merda no teu ouvido. E aí você quebra a loucura do louco, quando você entra na loucura do louco, né? O louco pegou e foi embora. Então, gente, não precisa ter medo de louco. Louco entrou na loucura, a loucura acaba. Então, Jung sabia disso. E ele sabia dessas coisas altas. E olha que engraçado, né, gente? O louco que eu falei aqui pra vocês, viu um grilo que entrou no copo, aí você vai lá no Walt Disney, que não tem nada a ver, aí é um grilo que fala no ouvido do Pinóquio, que é um menino de mentira, que tá ligado a isso que a gente tá falando, e que tem que se tornar uma pessoa de verdade, tem que aceitar. Quando ele aceita que ele é de madeira, ele se torna um menino de verdade, e é a lei dele, e é isso que a gente tá falando. Mas vamos voltar aqui para o nosso querido momento de Jung. Então Jung vai lá pra tribo para poder sacar esses badauê da mitologia, porque ele viu que mitologia era uma coisa que o mundo inteiro tinha e que era a mesma, independente do nome das pessoas, era a mesma para todo mundo, sacou o inconsciente coletivo e falou, vou passar um tempo na África. Eu não iria, mas ele foi. Enfim, o que aconteceu na África? Estava ele na tribo, e como a tribo trabalha muito com coletivo, o que aconteceu? Ele passou por a seguinte experiência, ele estava lá, daqui a pouco, né, alguém queria falar com o xamã, e na tribo, ninguém fala com o xamã assim, vai lá na oca do xamã, fala, seu xamã, tudo bom? O senhor tem um horário aqui pra mim, vou fazer um appointment aqui, aí o xamã fala, pois não, querida, terça que vem, 4 da tarde, a senhora esteja aqui, vamos conversar. Não, é um evento. Todo mundo da tribo tem que participar, porque se acontece a desgraça com a pessoa, a culpa é de todo mundo, né? Então,
A tribo se reuniu e Jung teve que participar também. E aí aconteceu a seguinte situação. Ele virou, era uma mulher que chegou pra ele e falou, olha, eu não consegui engravidar. E aí o xamã pegou, né? Eu já imagino um cara com umas penas na cabeça, fumando um charuto, fazendo aquela boca assim, porque todo xamã pra mim tem uma boquinha de gaveta, né? Então ele com a boquinha de gaveta dele, olhando assim. Aí ele pegou, sai da roda, dá uma volta em volta de uma árvore, volta e diz, eu já sei por que a senhora não consegue engravidar. Porque a sua mãe e seu pai que morreram, moram lá naquela montanha ali. E de noite eles vêm te visitar. Então a gente vai construir um muro espiritual aqui e aí você vai conseguir engravidar. Em uma semana o muro espiritual foi construído, no qual Jung também teve que participar dessa construção, e a bicha engravidou. E aí ele começou a olhar o que era o xamã dentro de uma tribo. E o que ele descobriu? Quem é o xamã, cara? O xamã, ele é um cara que ele recebe da tribo a aceitação já, porque ele é investido de autoridade moral por todo mundo da tribo, pelo cargo que ele ocupa. E o que é que ele faz nesse cargo? O que a porra de um xamã faz na tribo, meu anjo? O que ele faz? Ele olha para a vida, ele olha para o mundo e diz como que isso funciona. Só que ele faz isso baseado em quem? Nele. Ou seja, ele acha a lei dele. Ele acha a autonomia, a autocracia. E aí ele faz o quê? Ele conta para todo mundo que é assim. Só que como ele já tem essa aceitação, ele não sofre problema nenhum. Ele é ótimo. Mas os outros que estão tentando se encaixar dentro da lei dele, começa a cagar tudo. E aí acontece o que aconteceu com essa menina. Ou quando você quer se encaixar numa lei que não é sua, na antiguidade, o que acontecia? 2 tipos de problema, que eram chamados. Ou você perdia a sua alma, que é vulgarmente conhecido como depressão, né, uma neurastenia, um momento mais né, onde você fica meio sem ser você, ou uma possessão espiritual. Quando você é tomado ligeiramente, digamos assim, por uma pequena sombra, por um pequeno conflito mal resolvido, que você fica enlouquecido, mata 3 pessoas, enterra no jardim, né, conquista o mundo, sei lá o que te acontece. E aí o que ele fazia? Para botar todo mundo dentro da lei dele, porque ele era o Zeus, ele se conferiu a autoridade, a aceitação, claro, mas no caso dele, ele faz isso porque é feito de fora para dentro, ele não tem problema, porque ele tá na ordem dele, mas as pessoas passam a ter. E aí ele faz o quê? Um ritual, porque lembra que eu falei para vocês que quando a gente não segue a nossa justiça, a gente sente raiva, vergonha, culpa. Então essas pessoas que recebem o santo, o espírito, sei lá, que ficaram loucas, perderam a alma, elas vão ser levadas para um ritual. E esse ritual é para que ela volte dentro da lei. É para que ela faça o quê? Pegue a sombra, pegue os Zeus dela, pegue a autonomia dela, bata, esquarteje, enfia num saco, taca naquela maldita ponte que eu falei pra vocês, a ponte, submersa, e deixa lá no fundo. Ou seja, perde o poder, perde a autoridade, perde o brilho da vida, perde o prazer de ser quem se é. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que eu mais conheço aqui são pessoas que fazem rituais para se encaixar numa lei. Ai não, eu sou uma pessoa muito agitada, eu vou meditar. Ao invés de falar assim, eu sou agitada, eu vou usar essa merda. Não quer dizer que eu não seja calma. Talvez eu tenha calma quando eu estou fazendo alguma coisa. E não calma quando eu não estou fazendo. É a gente achar a nossa lei. Só que a gente começa a querer consertar quem nós somos. E esse é o processo de análise, gente, de terapia. Ninguém vai consertar você. Você não vai se consertar. Você vai se aceitar. Você vai se legitimar. Você vai ter força e auto-amor suficiente para ser quem você é, para estar onde você quer estar, com quem você quer estar, dentro da tua lei, respeitando a lei dos outros, mas você sendo você, você vai voltar à tua essência. Por isso, alguém colocou religiosidade, é isso mesmo, gente. Religiosidade é você se religar com a tua essência, que não tem nada a ver com religião. Só que quando você se sente um retardado no meio da multidão, um louco que perdeu a alma ou tá com o espírito, às vezes as pessoas vão lá na religião. Sabe? Então faz o ritual da religião. Tem que ver como é que dá certo. Né? O ritual da religião, vai fazer um santo, um negócio ali, mas ninguém parar pra pensar e falar, opa, peraí. Eu não vivo mais na tribo de xamã. Hoje eu tenho que ser a minha autoridade. Então eu vou arrumar a minha lei. Não quer dizer que eu vou desrespeitar dos outros. Quer dizer que eu vou desrespeitar a lei da sociedade. Quer dizer que eu vou dialogar com essa sociedade.
Porque, pra gente poder fechar aqui e entender o que é Zeus, não à toa, quem tá estudando pelo tarô, Zeus, hoje eu me esqueci a carta aqui, né? Na carta do imperador, ele segura o mundo, né? Por que o mundo? Por que a gente trabalha nessa autoridade do mundo? E aí eu vou fechar aqui a nossa live com uma frase de Jung ótima. Ele vira e fala assim: o mundo te pergunta todos os dias quem é você. E se você não tiver força e auto-amor suficiente para dizer para ele quem é você, para ver aonde você se encaixa, como você funciona e contribui para esse mundo, o mundo vai passar por cima de você. E ele vai dizer quem você é. E ele vai dizer aonde você vai estar. E ele vai dizer o que você vai fazer. E você nunca vai ser feliz. Então que a gente tenha isso na nossa cabeça. Porque todo o nosso processo de autoconhecimento, seja lá qual for, ele vai passar por Zeus. A gente vai ter que achar o eu, volta pra si, ver como você faz, ouve suas emoções, ouve seu sentimento, ouve o que é na sua intuição, ouve o seu eu interior, percebe o que tem valor, o que não tem, vai ter que aprender. Quando a gente fala de Hera, a gente vai falar aqui de valorização, de autovalorização, de Hefesto também, de Ares. São os três, né, os três grandes deuses que trabalham autovalorização. E Zeus trabalha pra gente a legitimação. Acha a tua lei. Não tenha medo de ser diferente. Você não vai ser igual a ninguém. Não existe, nem o seu corpo é igual. Se você olhar no espelho, você vê que você tem um lado, mas assim, não olhe, não, por favor, não faça isso agora, tá? No caso da minha live, porque eu fiz uma maquiagem ótima só pra poder estar aqui. Mas vocês podem fazer com um de vocês, tá? Você sempre vai ver que tem um lado que você fica meio estranho, o outro que tá tudo bem, um olho meio assim, o outro meio assado. Se você não é igual no seu corpo, por que você quer ser igual a uma outra pessoa? Isso não existe. Então, aceitar a diferença. Bota isso na cabeça de vocês pra gente fechar. Já vou dar aqui uma outra pitadinha lá na Afrodite que a gente vai cair depois numa outra carta aqui. Tá, gente? Beleza. É 30% corpo. Você tem que estar ajeitado. Você não pode estar a cara do cruz credo. Você tem que estar bonitinho. Tem que estar dentro... eu tenho que estar dentro do padrão de beleza? Tem, mas do seu jeito. Tá? Do seu jeito. Não é você ficar indo lá pro outro lado pra querer quebrar padrão. Não. É o seu jeito. Mas é alma, autenticidade, você poder ser você poder estar solta, é isso que encanta uma pessoa, isso é beleza. Beleza é 70% vida interior, mostrar, é você estar no mundo, é você botar pra fora quem você é, não tem nada a ver com só corpo. Quanta gente você vê na mídia? Ai, fulana é linda, mas fulana falta uma alma, um espírito dentro do fulano. Parece que fulano é meio apagado, sabe? Por quê? Porque beleza não é só isso. É essa união. É você ter aceitar a sua forma, aceitar o que é você, lógico, com equilíbrio dentro do estético, porque o estético tem que entrar, mas com a tua alma, com o teu eu, com o teu eu botado pra fora. Então, gente, esse é Zeus. Esse é o nosso caminho de achar a nossa lei. Lei é decifra-te, diz como você funciona, como eu faço tal coisa, como isso funciona pra mim. E aceita, porque isso faz parte da sua natureza psicológica, que não vai mudar. É quem você é. E isso é o que Zeus coloca pra gente. Então, se você estiver jogando seu baralhinho do tarô, cair ali um pouquinho a carta do imperador, já sabe que é pra você buscar legitimação, aceitação, valorização, sua lei, tua justiça. Você já sabe o que é. Então, você já vai como um lince, caçando-se a si mesmo nos seus desafios da vida. Gente, foi a nossa aula aí de Zeus. Espero que vocês tenham gostado. Né? Lembrando, já tô fazendo propaganda das meninas aqui também, das meninas que fazem grupo, nossas queridas maravilhosas que estão aí me ajudando. Descobri que também tem uma criatura, um anjo que bota isso também no YouTube. Tem um canal no YouTube, né? Que é o canal dela, que acho que não tem muito a ver, mas eu vou catar aqui, gente, no meu Instagram, e eu vou postar tudo isso pra vocês, pra gente poder ter também esse acesso a essa live, porque infelizmente eu não tenho, gente, tempo, nem paciência, nem quero ter. Vou editar, vou fazer, não consigo. Eu falo 1000 vezes